Voz da América. Angola Saúde em Foco. Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde, muito bom dia de Natal ou boa noite de Natal. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 25 de dezembro. Das 17h30 às 18 horas, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30, estamos em onda média nos 1530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Devido às contingências da Covid-19, o nosso programa é gravado. Eu sou a Maida de La Salete, a produção é de Dani Steski. Este é o nosso programa especial de Natal do Angola Saúde em Foco com a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Esta semana o Angola Saúde em Foco foi à rua e perguntou às pessoas que problemas de saúde gostariam de ver resolvidos. A doutora Nádia Camate vai dizer-nos se estes desejos são pedidos possíveis e vai explicar-nos porquê ou porquê que não. Doutora Nádia, muito bem-vinda e Feliz Natal! Feliz Natal, um próspero ano novo e que 2021 seja de facto um ano bom. Estou aqui para responder as questões colocadas pelos nossos internautas. Espero sim que seja um bom programa, de grandes respostas também. Eu tenho a certeza que sim, as perguntas são muito interessantes, as perguntas foram-nos chegando durante a semana e com certeza os nossos internautas confiam nas respostas da doutora, nós também. E, como eu dizia no início, isto é um programa sobre os desejos de 2021, os desejos de Natal deste ano para 2021. Depois de um 2020 certamente inesperado, com uma pandemia que parou o mundo, vemo-nos todos obrigados a olhar para a saúde com outra atenção. Concorda, doutora Nádia? Sim, por ser uma patologia que tem um alto índice de infecção e porque é precisamente nos pequenos gestos que esta patologia se propaga, nós tivemos que mudar tudo, mudar as nossas formas de agir, as nossas formas de comemorar, as nossas formas de pensar inclusivamente, de estar em sociedade, de matar saudades, o simples gesto do aperto de mão, do dançar, do tossir, do dizer com licença. Enfim, todos os afetos foram de facto mudados e foi um ano de muita provação. Acontece que, infelizmente, estas provações ainda podem transitar para 2021. Então, doutora, com isto, vamos aos nossos desejos. Eu sou a Catiana Sebastião, que eu quero a doença ser resolvida, a doença coronavírus, que é a Covid-19, que queremos que acabe tudo com isso. Eu sou Valdemir Ricardo, a doença que eu quero ver resolvida, né, é o Covid-19. Doutora Catiana Sebastião e o Valdemir Ricardo querem ver, de facto, este tema que nós começamos por falar, da Covid-19, querem ver este tema resolvido. É possível? É possível, felizmente, enquanto algumas pessoas trabalham e depois descansam, a ciência continua a fazer o seu papel e principalmente a indústria farmacêutica continua a desempenhar um papel muito importante na descoberta da vacina. Nós estamos a terminar um ano com uma vacina aprovada, com uma vacina a ser testada em humanos, a ter alguns efeitos colaterais, é verdade, mas também alguma taxa de sucesso. Isso torna-nos um bocadinho esperançados que 2021 será um bom ano em termos de cura, pelo menos prevenção, já que a vacina é o que temos na mão para que a pessoa que seja infectada pela Covid-19 não tenha sintomas tão graves e que não leve àquele desfecho que ninguém gosta, que é o desfecho do óbito. No entanto, além das esperanças, existem também más notícias.
nós vamos ter que transitar, e estamos a poucas semanas do final do ano, ou poucos dias, digo eu, do final do ano, nós temos plena certeza que vamos transitar ou vamos para 2021 ainda com as medidas de biossegurança, as medidas todas que nós conhecemos, e estar em alerta dos sintomas. Nunca é demais referir dos sintomas mais comuns da febre, ou melhor, da Covid-19, que são a febre, a tosse seca e o cansaço, e aqueles ainda menos comuns, que são a tensão e dores musculares, as dores de garganta, a irritação na garganta, diarreia, conjuntivite, dores de cabeça fortes, às vezes dores de cabeça que demoram 2 semanas a ceder à fúria dos analgésicos, a perda do paladar ou a perda do olfato, o que quer dizer que nós deixamos, com licença, deixamos de sentir o gosto das coisas, da comida, do doce, do salgado, do amargo, do azedo, deixamos de sentir. E também deixamos de sentir os cheiros. É tão bom quando nos oferecem um perfume e a gente diz, que cheirinho tão bom. Mas a Covid-19 ataca precisamente este par craniano, afetando a sua função, que é o nervo olfativo. Desculpa. Também temos irritações na pele ou a descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. Nunca é demais referir, e eu faço sempre menção a estes sintomas, porque nós podemos depois, com a euforia da quadra festiva, nos esquecermos totalmente que estamos ainda em pandemia, que ainda temos que ficar atentos e sobre alerta. Portanto, é importante saber dos sintomas, na vigência dos mesmos, procurar um serviço de saúde, ligar para aqueles países que têm um sistema de 24 horas por telefone, ligar para uma saúde 24, informar-se com o seu médico de família, tentar procurar ajuda. Vamos transitar, mas vamos transitar mais atentos. Nós vamos transitar já mais fortes do que o vírus. Apesar de haver alguns países, e que falam português, que nos ouvem a essa hora, ainda bem, que estão agora na segunda vaga, existem alguns países que não chegaram a entrar. Tiveram, sim, as suas taxas de mortalidade muito altas, tiveram as suas taxas de morbilidade, são pessoas que não morreram, mas que tiveram doentes, e também pessoas infectadas. Portanto, o vírus assintomáticas, mas infectadas, também com taxas muito altas, mas que, felizmente, esse número acabou por estabilizar e não haver um recrudescimento dos casos da Covid-19, dando lugar a novas vagas. Existem países assim, existem outros que não. Todos eles, infelizmente, nós vamos transitar para o ano seguinte com esta pandemia às costas. Por isso, todo o cuidado é pouco, não vamos perder a esperança, a vacina está aí, alguns países começam já a recebê-la nos primeiros meses de 2021, para o caso do SPALOP, penso eu que só mesmo para o ano, este ano ainda nenhum dos países do SPALOP está beneficiado, mas vamos aguardar, é uma esperança que se acende e que de facto vamos esperar muito, muito mesmo que 2021 seja um ano com menos pandemia, que depois de janeiro já tenhamos poder cumprimentar, poder abraçar e visitar principalmente os nossos idosos, que são o grupo de risco e que estão há bastante tempo sem poder dar um abraço a um neto, dar um abraço ao filho, à nora, aos genros, porque são um grupo de risco e nós não queremos chegar aos lares e infectar os nossos idosos. Então, a melhor forma de mostrar amor é evitar o amor. Parece controverso, mas é o que se passou em 2020. Vamos esperar que 2021 não se repita. Portanto, a pergunta dos nossos internautas, e eu acho que eu desejo de todo mundo, é que 2021 o capeta fuja daqui do planeta Terra e vá arranjar moradia. Existem outros planetas, logo que vá para a Lua, mas que não fique lá. Doutora, muito bem, portanto, é muito bom com essa nota de vai-te embora, ó Corona, que vamos passar para a próxima pergunta. Uma das doenças que eu queria ver resolvida cá em Angola ou cá na África é a malária, que é o maior índice de mortalidade para a fase adulta. A doença que eu queria ver resolvida é a malária. A malária, temos visto que nos últimos dias o pessoal da saúde tem se preocupado mais com a Covid, enquanto a malária decepa vidas.
Então, e a malária não é um mal que atingiu o nosso continente agora. A malária já vem há anos, já existe há anos no nosso continente. Principalmente em Angola, ela tem ceifado muitas vidas. Mas ultimamente preocupam-se mais com a Covid. A doença que eu quero que seja resolvida é o paludismo por sua totalidade, porque nós os angolanos somos mais afetados com paludismo. Antonieta Castro, Rita de Carvalho e Marco Nhanga, eles levantam aqui uma questão que é comum a muita gente quando se fala em saúde em Angola. Esta é a questão que as pessoas têm mais premente, mais do que o coronavírus. A doença que gostariam de ver resolvida em Angola e em África é a malária. É possível, doutora, depois de tantos anos a tentar combater a malária? Nós, infelizmente, estamos a viver numa partezinha do planeta que se chama África Subsaariana. E por cá existem climas muito tropicais. Angola está dentro desse rol de países em que o clima tropical faz morada. Então, o que é que acontece? Nos climas tropicais, nós acabamos por ter uma população de insetos, alguns rastejantes, outros esvoaçantes ou voadores, que causam algumas doenças. A malária não é, para já, uma doença à parte, mas a malária tem muitas nuances, se tivermos assim que explicar aos nossos internautas. Para além de vivermos num clima propício para que o mosquito cresça, que tem a ver com a vegetação e o clima, existem aquelas condições que nós, os humanos, podemos evitar. Estou a falar precisamente do saneamento básico. Se a malária só dependesse disso, eu acho que seria possível. Porque o saneamento básico, nós estamos a falar de queimar e enterrar os lixos, de haver uma política de colheita ou de coleta de lixo e da sua degradação, deterioração e incineração apropriados. De haver políticas de acabar, para além dos lixos, as águas paradas, porque nós temos, às vezes, o luxo misturado com o lixo em muitos países que pertencem ao rol daqueles que eu disse que têm o clima mais tropical e mais propício para que o mosquito se desenvolva. E eu não me refiro apenas ao mosquito Anopheles, que transporta consigo o Plasmodium falciparum. Eu refiro-me também a outro tipo de malárias, que nós temos do Plasmodium ovale, temos que é mais lá para o norte, do falciparum que está mais aqui para Angola, do Vivax. Existe um que é mais na Ásia, não é muito, que é o Nolesse, que não é muito comum em África, mas enfim, dentro dos países que os climas já são propícios, portanto, já não estamos assim tão com tanta vantagem, devemos ter a parte que nós humanos conseguimos modificar muito bem delineada. Saneamento básico, os charcos. Nós somos um país que chove e depois criam-se muitas poças de água e não há um escoamento necessário ou eficaz, essa aqui é a palavra, eficaz para as águas não só paradas, como as águas pluviais. Então, o que é que acontece? As águas ficam paradas, é um clima propício para que o mosquito Anopheles faz uma festa, porque sabe que aí pode reproduzir-se imenso e depois carrega consigo o bichinho da malária e anda a picar de casa em casa e a transmitir essa que nós temos, infelizmente, o falciparum é o único dos plasmódios, diferente do Vivax, do Oval, do Nolesse, mas o Plasmodium falciparum é aquele que causa a chamada malária grave ou a malária cerebral. Já temos tanta coisa a nosso desfavor, eu acho que é possível terminar com a malária se só depender, de facto, destas premissas que eu acabei de frisar. Portanto, doutora, aqui neste desejo de acabar com a malária, temos que acabar com o lixo, temos que acabar com as águas paradas e isso envolve muitos setores da sociedade. Portanto, fica aqui este desejo
dos Mas nossos. depois, é claro que existem os meios de prevenção. Para as grávidas existe a profilaxia da malária, que elas têm que tomar um comprimidozinho. Existe o uso dos mosquiteiros impregnados. Eu sei que existem muitas pessoas que dizem que é claustrofóbico e que parecem que se sentem sufocados, mas ainda é um dos melhores meios para se prevenir a malária, o uso do mosquiteiro. E depois existem outros inseticidas, que são materiais que têm algum químico e que matam o mosquito, que devem ser colocados nas nossas casas quando ninguém lá está presente, desde as bombas de filtre com o medicamento que tem lá dentro, até aerossóis como é o dragão, que é muito conhecido. Portanto, são colocados quando ninguém está em casa, para matar a fêmea do mosquito anófeles que transporta o plasmódio falciparum, que é esse que causa a nossa malária grave, que é tão comum e que tanto mata mais do que a Covid-19 em Angola. É verdade, e é mesmo isso que os nossos internautas e ouvintes se queixam, que é que a malária está a matar muito mais e é preciso fazer mais contra a malária, comparando, não é, com o que se tem feito contra a Covid-19. Mas já lá vamos outra vez, eu tenho a certeza que a malária vai voltar a ser tema aqui no nosso programa hoje. Vamos a este outro internauta ou ouvinte, ele não se identificou em como nos ouve ou vê, é Amarildo Roberto. Na verdade, eu queria ver resolvido o problema do HIV. HIV, acho que é uma das doenças que tinha que ser extinguida já. E doutora, já falamos aqui sobre HIV-Sida, não é? É possível, ele diz que por esta altura ele queria que já estivesse extinto o vírus do HIV. No mundo, em África, nos países de língua ou de expressão portuguesa, enfim, onde quer que estejamos, o HIV é um desejo antigo, desde 1981, eu não me canso de dizer isso, que foi no ano em que nasci, em que se começou a falar do HIV como vários sintomas numa só pessoa e alguém pensou, provavelmente é uma síndrome, portanto é um conjunto de sinais e sintomas. Agrupou e chamou-lhe de síndrome de imunodeficiência adquirida, o chamado SIDA, e o vírus é precisamente o HIV, o vírus da imunodeficiência humana. É um desejo válido, são muitos anos, são quase 40 anos a querermos que isso passe, tal como as outras patologias. Existem políticas, existem situações ou premissas que dependem dos governos e depois que depende de cada um de nós. Na nossa mão está a prevenção. É o uso do preservativo como método de barreira, é o uso de preservativo não só masculino como também o feminino. Nós tivemos aqui um programa que falámos precisamente disso, do HIV-Sida, e, claro, nós estamos no continente africano e não podemos negar isso. Continuamos a ter comportamentos sexuais de risco. Mais cedo, os nossos jovens começam uma vida sexual desprotegida, ou porque não sabem, porque ninguém conversou com eles, ou até por violações. Nós sabemos que existem áreas da África que estão em conflito, em que muitas vezes os soldados ou os rebeldes entram em aldeias, às vezes não é para saquear ou para levar bens de comida, primeira necessidade, é com o único exclusivo intuito de um ser frágil, que é a mulher. As violações durante os conflitos armados é uma das principais causas de contágio em África do vírus do HIV-Sida. Eu, no outro dia, estive a ler a ver uma reportagem, não me lembro agora em que canal, de uma menina de 13 anos, eu até acabei por postar no meu LinkedIn, que dizia, eu não me lembro se eram 6 ou se eram 7 soldados, o que eu me lembro é que eles entraram para a minha aldeia e eu fui violada por eles todos. Foi nesta altura em que comecei a adoecer e disseram que eu, nesta violação, fui infectada pelo vírus do HIV-Sida. Portanto, a África ainda sofre com esse tipo de comportamento. Para além do comportamento de risco, que é esse que falei das violações, tem a poligamia. Existe um homem com várias mulheres e às vezes ele envolve-se com alguma que é seropositiva, desprevenido, claro, e acaba por infectar todas as outras parceiras. Existem comportamentos de risco também para os profissionais de saúde, em que às vezes não observam as normas de biossegurança e, ou sem querer ou por negligência, sofrem uma picada
e às vezes essa agulha já picou um doente infectado com HIV-Sida e depois este profissional de saúde, infelizmente, no decurso da sua atividade, acaba por ser infectado e ficar mesmo doente. Com o HIV-Sida tem muito que se lhe diga. Vamos ter fé, é mais um vírus que dá-nos a volta à cabeça imenso, mas que temos políticas, como eu disse, políticas estatais que têm a ver com o fabrico não só da vacina, mas do medicamento que seja talvez mais eficaz, e depois temos a prevenção. Essa sim está nas nossas mãos e vamos partir para um 2021 com mais prevenção, com menos parceiras ocasionais, menos poligamia, terminar com os conflitos em África. Eu sei que é difícil porque os anos de mandato de presidências são muito longos. Isso faz com que alguns nervos de alguns rebeldes venham à flor da pele e depois surgem os conflitos, porque não há alternância do poder. E depois quem mais sofre é o povo. E as mulheres estão lá nestas comunidades, são violadas, são massacradas, são humilhadas, não têm voz e muitas delas veem às vezes as suas vidas assim, a serem infectadas por pessoas que não conhecem. Como a infecção, também temos as gravidezes precoces. Portanto, as crianças que são violadas são infectadas pelo HIV e se já tiverem um período menstrual, já tiveram a sua menarca, podem engravidar destas violações. Não sabem de quem são os pais e às vezes até podem nascer crianças ou filhos seropositivos, porque não há condições para o corte vertical naquelas aldeias. Portanto, para o HIV é uma situação triste, mas vamos transitar para 2021 ainda, sem cura. É verdade, doutora, com a esperança de que as coisas poderão melhorar e deu aí uma dica a quem tem poder para, de facto, usá-lo da melhor maneira possível para que não continuemos a reportar estes casos, especialmente estes casos de violações e de conflito. Doutora, vamos ver aqui o que quer, o que deseja José Fragoso. Ele é técnico de microbiologia. Como técnico de microbiologia, gostaria que o governo se preocupasse mais com o paludismo, porque a Covid é uma pandemia internacional. O governo angolano encontrou alguns mecanismos, razão pela qual só temos até este momento cerca de 350 casos de óbitos. Mas o paludismo mata 300 pessoas dia. E como o combate ao paludismo é complexo, passa necessariamente pelo saneamento do meio ambiente e nós convivemos com lixo, águas paradas, onde os mosquitos se multiplicam. Faz-se tanta propaganda todos os dias sobre o Covid-19, mas todos os dias fazem balanço e não fazem balanço das outras doenças como paludismo, anemia, desnutrição das crianças que não comem, enfim. Pois é, mais uma vez alguém que quer o problema da malária resolvido, já falamos sobre isso, mas também menciona a anemia e a desnutrição como problemas graves a serem resolvidos em Angola. Doutora Nádia. Olha, a Unicef, e porque se falarmos de desnutrição, nós começamos logo de tenra idade e a lembrar das nossas crianças, não só em África, onde existem países em vias de desenvolvimento, mas também um pouco pela Europa, onde existem zonas também de conflito, e na Ásia. Os bons hábitos, melhor acompanhamento, crianças bem nutridas. É um slogan que diz absolutamente tudo. Começamos de pequenino a torcer o pepino e depois podemos ter produtividade enquanto adultos. A desnutrição contribui sobremaneira, é muito significativo o que a desnutrição faz, o estrago que faz na vida de um ser humano. Se estivermos a falar de crianças, a desnutrição contribui muito
para a mortalidade ou para a morte destes pequeninos e pode causar danos permanentes no desenvolvimento cognitivo. O que quer dizer é que a criança tem um pouco de desenvolvimento, fala mais tarde, anda mais tarde, tem a sua motricidade humana, movimenta-se mais tarde, engatinha mais tarde, portanto, contribui ou compromete o bem-estar e a produtividade enquanto adulto. Uma criança mal nutrida é um adulto que tem menos poder de decisão, é menos inteligente, não porque teve menos oportunidades, porque teve desnutrido. E quando estivermos a falar de crianças menores de 5 anos, então a situação, inclusivamente, é muito mais triste. Mas estas perdas de capital humano, devido à desnutrição infantil, podem prejudicar sobremaneira o crescimento económico dos países e o esforço na redução daquilo que falamos sempre, a redução da pobreza. Porque se nós temos crianças malnutridas, que são o futuro do amanhã, vamos ter jovens que têm, em termos cognitivos, mais dificuldades. Logo, vamos ter governantes, pessoas à frente de questões de decisão. São essas pessoas que nós estamos a criar para o futuro. E a desnutrição está diretamente ligada ao acompanhamento, ou melhor, ao prejuízo do crescimento económico dos países e ao esforço desta redução da pobreza. Onde começa de facto a desnutrição? Tem que ser o acompanhamento, é logo na mulher grávida. A mulher grávida tem que se alimentar bem para que os nutrientes passem da mãe para o feto, já nessa altura, a 100% e em plenas condições, para que depois nós tenhamos um neonato, um bebê saudável, com um bom peso à nascença e que não hajam partos prematuros com baixo peso à nascença, já por desnutrição da mãe. Mas a desnutrição não é só o acompanhamento neonatal, ela pode ser reduzida através da melhoria dos cuidados básicos de saúde, não só da gestante, mas do recém-nascido, da criança pequenina e também a adoção de hábitos favoráveis ao crescimento e ao desenvolvimento das crianças, com refeições de 3 em 3 horas. Uma criança tem que comer fruta, tem que comer carne, uma criança tem que brincar, tem que ter 6 horas de brincadeira por dia. Isso faz com que a criança, cognitivamente, seja uma criança saudável, que acaba por desenvolver habilidades, que consiga correr, saltar, pular, magoar-se, inclusivamente, faz parte do processo de desenvolvimento. Nós não podemos falar em 6 horas de brincadeira se essa criança está há 2 dias ou há 3 dias só com metade de um chá, com uma bolacha e não consegue comer. Essa criança é triste. Essa criança não consegue desenvolver-se, não brinca, esta criança não sorri. Não nos podemos esquecer, e até porque tinha falado dos neonatos ou das crianças mais pequeninas, que a amamentação é a nossa primeira vacina, portanto também contribui para que a desnutrição seja cessada. A amamentação exclusiva até os 6 meses. Nada de estar a introduzir comidas tradicionais e chás e fungos, arrozes. Não, o bebê deve mamar até os 6 meses, maminha, leitinho da mãe. A mãe tem que estar bem nutrida. E depois dos 6 meses começamos a introduzir comida sólida. Mas aí não nos podemos esquecer que o leite continua até os 23 meses. Isso é nutrir as nossas crianças. Isso é por si só proporcionar à criança o início de uma vida mais saudável, com estímulo do seu desenvolvimento cerebral e atuar como a primeira vacina do bebê. A amamentação é a chave para acabar com a desnutrição. Este é o nosso programa especial de Natal do Angola Saúde em Foco, com a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Esta semana o Angola Saúde em Foco foi à rua e perguntou às pessoas que problemas de saúde gostariam de ser resolvidos. Vamos continuar a conferir os desejos de Natal no que toca à saúde. Relativamente aos problemas de saúde que mais me preocupa, primeiro é o problema dos recursos humanos. Precisamos de recursos humanos especializados. Isto significa que, nesse momento, já existe uma abertura por parte do governo com a cedência de cota anual de profissionais de saúde
a ingressarem no setor. É uma boa valia com este sistema de atribuição de cotas no setor da saúde anual. De certa maneira vai reduzir ou vai aumentar o número de recursos humanos que podem entrar no setor. Mas estes recursos humanos que precisamos do setor, precisa-se de uma especialização. Devem ser especializados. Uma vez que estes recursos humanos estejam especializados, de certa maneira, haverá uma redução considerável por parte do governo em importar recursos humanos que vêm de outras paragens. Nesse momento, o setor de saúde depara-se com um problema de recursos humanos. Precisamos de recursos humanos e, a posteriori, estes mesmos serem especializados para reduzir a importação de recursos humanos provenientes de outras paragens. Alípio Adérito Sebastião, ele é médico e ele tem uma pergunta muito diferente, doutora Nádia. O problema de saúde que ele quer ver resolvido é a falta de recursos humanos no campo da saúde. É uma pergunta diferente, mas muito importante. É muito importante porque se tivermos a que ver os profissionais de saúde, desde enfermeiros, maqueiros, todo o pessoal que contribui para o bem-estar do produto final, que é o nosso utente, o nosso paciente, o nosso doente. Mais recursos humanos já foi pior. Também é verdade. Nós tínhamos apenas uma universidade ou uma faculdade de medicina que estava em Luanda e de lá saíam médicos de 6 em 6 anos, mas era pouco para atender à demanda das 18 províncias que tem o nosso país. Agora estamos melhores, já existem mais faculdades de medicina, já existem mais institutos superiores de enfermagem. Antigamente tínhamos o curso básico de enfermagem e depois aperfeiçoámos para o Instituto Médio de Saúde, que são os IMSS, para dar uma formação mais aprofundada em termos de saúde, e agora temos os institutos superiores de enfermagem, que são os nossos enfermeiros licenciados. As faculdades de medicina dobraram e triplicaram o seu número. Já conseguimos ter nas 3 regiões, Norte, Sul e Leste, faculdades de medicina que conseguem abarcar estas províncias que fazem parte destas regiões que lhe disse. Portanto, já não estamos tão mal, mas os recursos ainda são poucos. Nós temos muitos. Angola tem muita gente e às vezes é natural que pelos quilómetros quadrados de terra habitável que tem o nosso país, que haja pelo menos um médico, não para cada paciente, mas para um número mais reduzido de pacientes, e que existam cuidados, ainda que sejam primários, prestados pelos nossos enfermeiros e técnicos de saúde, oferecidos à nossa população, que isso de facto esteja a ser implementado. Esse desejo para 2020 e 2021, de todos os desejos que fui ouvindo durante o programa, penso eu ser esse o mais fácil de ser realizado, até porque 2020 foi um ano de muitos concursos públicos no setor da saúde, em que foram entrando não só médicos formados em Angola, o que eu chamo de produto nacional, mas também os nossos queridos médicos que foram formados no exterior do país, principalmente em Cuba, no Brasil e em Portugal. Portanto, estes médicos acabam de chegar ao país e também vão engrossar o número de médicos que estão na linha da frente e agora com a pandemia a salvar vidas. Mas mesmo assim não são suficientes, por isso assistimos ainda em 2020 e vamos continuar a assistir à contratação de mão de obra estrangeira. Isso não é um exclusivo de Angola, isso não é um exclusivo de África. As nações, muitas das vezes, têm que buscar emprestado e não só, beber de outras experiências de médicos expatriados. Esses médicos, na minha opinião, devem ser bem tratados quando cá chegam, porque é mais uma ajuda. Eu vivi muito tempo imigrada como médica
expatriada, e eu fui muito bem tratada, porque as pessoas tinham como alguém que veio engrossar o número de médicos que vai ajudar a que uma urgência haja menos tempos de espera nas urgências, menos tempos de espera para as cirurgias, para que a mortalidade infantil diminua, porque existem mais pediatras a oferecer mais serviço às nossas crianças, que existam mais nutricionistas, mais enfermeiros. Falamos há pouco da desnutrição, que ofereçam a estas crianças alimentação regrada e como as mães ou os cuidadores devem preparar as suas refeições. Tudo isso são profissionais de saúde, ou médicos ou não, que trabalham em prol do produto final, que é o doente. E se essa mão de obra vem de fora, neste momento não deve ser negada, ou não lhes deve ser negado um carinho, um abraço, porque não nos devemos esquecer de uma coisa: estas pessoas abandonaram os seus países e as suas famílias, deixaram de cuidar das suas famílias para cuidar da tua família. Isso para mim é um gesto de carinho muito grande e que deve ser abraçado pelos povos. E eu costumo dizer, e às vezes até cito a Bíblia, o forasteiro deve ser bem tratado, porque ele abandonou a sua pátria e deve sentir-se em casa, deve ser bem acolhido. E o bem acolhido é mesmo isso, é levarmos os nossos doentes a aceitar as medicações, beber da experiência destes povos, porque não deixa de ser uma mais-valia para o setor da saúde, não só em Angola, porque não é um exclusivo de Angola. Portugal tem mão de obra estrangeira e precisa muitas vezes e conta com mão de obra estrangeira. O Brasil teve uma contratação de médicos cubanos em grande escala. Portanto, vamos ter, nos Estados Unidos, desta vez na pandemia, pediu médicos estrangeiros. Quando a mão de obra não chega, nós temos que beber experiências de outros países. Isso é bom, é uma mais-valia para a saúde. Doutora, trouxe aí uma perspectiva muito interessante que nós já discutimos quando o programa era Angola Fala Só, discutia-se muito esta questão dos médicos expatriados, dos médicos estrangeiros em Angola, e trouxe aí uma perspectiva diferente que eu espero que a nossa audiência ouça e entenda também o outro lado. Vamos até Malange, onde estão Dino Duarte e Domingos João Macedo, e eles têm também os seus desejos de Natal. Na senda da boa interação que o Estado tem que intervir neste âmbito, é que realmente o que mais preocupa não é a intervenção da Covid, mas é realmente o que nós queremos ver é que tenha que desaparecer na totalidade, não só, né, minimizando um pouquinho, tinha que ser o paludismo, né? O problema de saúde que eu quero que tem que ser resolvido nós temos muitos problemas de saúde, como a malária, como a hipertensão arterial, como a diabetes. Mas o foco principal nesta vertente é o problema da malária, que ainda é uma coisa que nós vejamos como uma coisa simples, mas é uma doença muito perigosa e que em Angola, em particular, no mundo, em particular Angola, ainda está a ceifar muitas vidas, não só de crianças e adultos também. Doutora, aqui como viu, Domingos João Macedo diz que nós olhamos para a malária como algo simples, mas que ainda está a ceifar muitas vidas de crianças e adultos. Mais uma vez, já falamos aqui sobre isto, certamente a doutora já disse muito do que há para dizer sobre a questão da malária, mas nós não queríamos deixar de ouvir o apelo de Dino Duarte e Domingos João Macedo. Doutora, qual é o seu desejo de Natal no campo da saúde? Oh, Mayra, que pergunta tão difícil. Tem tempo, ainda tem tempo. É uma questão que se coloca e muito bem colocada. Sou médica, trabalho na linha da frente, tenho os meus utentes de consulta externa, tenho um papel importante, penso eu, e espero que tenha, na vida do doente diabético, que é uma das minhas grandes apostas em Angola, principalmente do doente diabético jovem, aquele doente sedentário, obeso, que não se movimenta, que tem uma alimentação desregrada, e que depois o nosso pâncreas diz: eu fico por aqui, e transforma-se num diabetes mellitus tipo 2, insulino tratado. Portanto,
O meu desejo, eu não quero particularizar patologias, mas o meu desejo é que para o ano, em 2021, haja mais cumprimento terapêutico, porque, infelizmente, o incumprimento terapêutico é um problema de saúde pública. O doente vai à consulta, o doente leva a receita, o doente faz a medicação durante 2 dias e depois desiste, principalmente para as doenças crónicas não transmissíveis. Estou a falar da própria diabetes mellitus, estou a falar da hipertensão arterial, estou a falar da dislipidemia mista, com hipercolesterolémias e hipertrigliceridemias graves, estou a falar da obesidade, do síndrome metabólico, do sedentarismo. Portanto, os doentes não cumprem a medicação, os doentes parecem acreditar no médico, no consultório, e quando chegam em casa acabam por não fazê-la. Eu espero um 2021 de mais cumprimento terapêutico. Aos meus doentes, façam a vossa parte. Nas doenças crónicas, quando a medicação é mais regrada, quando não se pulam tomas, não fez a toma da manhã, não fez a toma da noite, ou a toma da tarde, vai fazer a toma da noite. Às vezes já chegamos à noite com níveis de açúcar muito altos. Portanto, por favor, é um apelo aqui da médica chata de todos os dias, mais cumprimento terapêutico para 2021. Doutora, da sua experiência, esse incumprimento é comum a qualquer paciente em qualquer parte do mundo ou há alguma coisa que é específica? Não, o incumprimento terapêutico, eu que já estive a ver das culturas de um bocadinho de cada continente, o incumprimento terapêutico é de facto e está descrito como um problema de saúde pública, não é um exclusivo de Angola, muito menos da África. O problema é que quanto mais jovem for a população de utentes de uma certa patologia, mais incumprimento terapêutico existe. Porquê? Porque os jovens próprio da sua faixa etária, a juventude é destemida. Então o que acontece é que eles têm outras atividades paralelas ao cumprimento terapêutico, portanto, à toma da medicação. Têm festas, as famosas baladas, como dizem o pessoal do Brasil, eles têm o trabalho, não é como um idoso que está reformado, que está em casa, que tem os comprimidozinhos aí, já sabe, agora vou tomar-o em jejum, vai dar uma volta ao quintal, vem, tomo da hora das 10 horas. Não. O jovem sai às vezes de manhã, tem 2 ou 3 empregos, principalmente se este jovem for um jovem ativo, tem a reserva fisiológica, está na flor da idade, tem várias namoradas, é um jovem que tem a cabeça muito ocupada. Ele não se está, para aí, ele não está para se chatear com uma medicação para fazer todos os dias, principalmente quando a gente diz, olha, você é hipertenso, a hipertensão não tem cura, a hipertensão tem tratamento, então nós vamos fazer um tratamento para que você viva mais tempo, para que você tenha os níveis tensionais regulados e para que você não tenha nenhum AVC, nenhum ataque cardíaco, para que você esteja bem, tratado, mas não curado. Ele tem isso como? Eu tenho uma doença crónica, eu vou tomar isso para o resto da vida. Não toma até quinta-feira. Na sexta-feira tem uma festa, no sábado está de ressaca, domingo vai à praia, vai à ilha ou vai para outro sítio qualquer, depois tem desporto aquático, é muita agenda para um doente crónico. E nós sabemos disso e às vezes percebemos isso. Os doentes choram, eu preciso de fazer alguma coisa, mas eu não quero mais isso. E o que é que acontece? Tem vários médicos, ele está à procura de um médico que lhe diga, não é preciso fazer medicação. Então, o doente jovem consulta muitos médicos, incumpre a terapêutica. Por isso é que é um problema de saúde pública, mas tem a ver com as faixas etárias, não propriamente com o sítio onde a pessoa está, com a sua cultura, não. É jovens, doente crônico jovem, é um doente a vigiar, o médico tem que ligar, ele tem que ter o contacto do médico e dizer, olha, surgiu-me essa dúvida, eu não quero tomar, tem que ser acompanhado, e o acompanhamento não é só do médico, às vezes é mesmo preciso termos acompanhamento psicológico. Doutora, eu já me sinto melhor a saber que é algo que é comum a várias outras pessoas e não só a mim. Cumprir é difícil. Às vezes são comprimidos todos os dias é difícil. Assim que nos sentimos bem,
não sentimos necessidade de continuar. Isso mesmo. Pronto. Portanto, fica aqui também o meu desejo em que pessoas como eu também consigam cumprir. Mas vamos então continuar. Doutora, muito obrigada pelos seus conselhos sábios, pelas suas respostas. Ficamos aqui um bocado no sim e no não, naquele famoso NIM, que é possível, mas as suas respostas para os desejos de 2021 têm muitos mas, e esses mas dependem de muito mais gente do que só do individual, dependem de um coletivo. Antes de nos despedirmos do nosso Angola Saúde em Foco especial Natal, vamos ficar com esta reportagem que fala da terapia através da arte, que pode ser um meio para se ultrapassar traumas do passado. Nesta reportagem nós vamos ouvir sobreviventes de agressões sexuais que transformaram a terapia numa empresa de sucesso que ajuda outras mulheres que foram vítimas desse tipo de agressão. A reportagem é narrada pelo João Santa Rita. As primas Ellie Clougherty e Kristen Malinowski cresceram no norte do estado da Virgínia e ambas estiveram na Universidade Técnica da Virgínia para um curso de neurobiologia. As duas jovens tinham muito em comum. Uma das maiores coisas em comum, ambas dizem que são sobreviventes de agressões sexuais no campus da universidade. Como parte da sua recuperação, iniciaram um negócio de joalharia chamado Camaria. Quando comecei a desenhar a joalharia, comecei de uma ideia que não existia e queria encontrar um meio de lhe dar vida. As duas jovens começaram a estudar joalharia em Nova Iorque e viajaram através do mundo para aprenderem diferentes estilos de joias. Um ano depois de ter sido lançada a Camaria, Clougherty e Malinowski iniciaram uma organização de fins não lucrativos chamada Restaurar a Dignidade, que oferece ajuda financeira a vítimas de agressões sexuais nos campos universitários. 10% dos lucros da Camaria vão para restaurar a dignidade. Ficarias surpreendida ao saber que temos pedidos de estudantes que só receberão os seus diplomas quando pagarem os cuidados de saúde que receberam, enquanto os estudantes e esses custos deveram-se diretamente a ataques sexuais. Muitas joias feitas são assimétricas e as primas dizem que isso tem como objetivo mostrar beleza na imperfeição. Tem muito significado e é fácil dar-se um símbolo a uma coisa tão pequena. Uma das peças que nos identifica é o colar borboleta. A borboleta representa a transformação, o que é algo bom de lembrar às sobreviventes. As duas jovens acreditam que a pandemia da Covid-19 ajudou as pessoas a terem mais empatia com outros. Elas dizem que isso está a forçar as pessoas a viverem vidas isoladas, tal como muitas vezes acontece às vítimas de agressões sexuais. Camaria significa luar em Swahili. Tal como a lua, mesmo quando rodeada de escuridão, reflete a luz simplesmente porque se existe. E foi o nosso Angola Saúde em Foco, esta semana com a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Doutora, muito obrigada por passar este dia de Natal, esta quadra festiva, no fundo, está a passar a quadra festiva connosco, pelo que agradecemos muito a sua companhia e os seus conselhos e recomendações, que eu espero que outras pessoas como eu estejam a tirar notas e a pôr em prática, acima de tudo. É sempre um prazer. Feliz Natal mais uma vez e um próspero ano novo. Muito obrigada, votos de uma semana com saúde a toda a gente e continuação de muito boas festas. Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português.